Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Learning for Life podcast. Hoje estou com duas super convidadas aqui, a doutora Vilani Kremer e a Bianca Almeida. Eu quero apresentá-las e vou pegar minha cola para não perder nenhum detalhe. Meu nome é Janaína Silva, sou Medical Affairs da BD e vou comandar essa super sessão aqui hoje. A doutora Vilani é médica, cirurgia pediátrica no Hospital Erastim, em Curitiba, no Hospital de Clínicas do Paraná, especialista em oncologia, possui já uma ampla experiência nessa área, possui certificação internacional pelo Peak Academy e Wokova, elabora, ministra, cursos, palestras, aulas, que mais, doutora Vilani? Tem mais coisas aí? Apresenta, então, uma ampla expertise em acessos vasculares e hoje minha convidada aqui nesse podcast. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer a gente falar mais um pouquinho de terapia infusional. Ótimo. Vou convidar também a minha amiga, minha colega de trabalho, Bianca Almeida. A Bianca é enfermeira, é pós-graduada em Oncologia e Hematologia pelo Hospital AC Camargo em São Paulo, possui MBA em Gestão de Saúde. A Bianca já tem uma experiência ampla, gerencial e assistencial em oncologia. Há 9 anos atua na linha de acessos vasculares, realizando assessoria, aulas, cursos, mais um monte de coisa, né, Bia? E atualmente é coordenadora de marketing clínico em acessos vasculares na BD Brasil. Bia, obrigada pela sua presença. Imagina, Jana, é sempre bom estar com vocês. Que ótimo. O nosso tema hoje é a importância do gerenciamento do catéter PICC no paciente oncológico. Ambas com muita experiência e bagagem na oncologia. Vocês já devem ter enfrentado muitas coisas por aí, né? Nessa jornada. Sim. Temos boas histórias. E aí, então, eu começo trazendo a reflexão que todos nós, profissionais de saúde, sabemos o quanto um paciente oncológico tem uma trajetória longa no tratamento, desde o diagnóstico, a admissão. Então, são muitos períodos que ele enfrenta aí, de tratamento, cirurgias, né, um enfrentamento longo. O acesso vascular faz parte, tá na linha central desse cuidado da oncologia. Eu queria saber, Bia, como é que você vê a atuação de um time de acessos vasculares na especialidade? Nossa, faz muita diferença, né? A gente tem um time dedicado, um time que geralmente é composto por especialistas que se dedicam a estudar sobre isso, a conhecer mais a fundo sobre o tema, faz muita diferença. Tanto pelo acesso de levar a informação para o paciente, ao acesso à equipe multidisciplinar, né, a conversa que ele tem, o acesso que ele tem ao médico, a facilidade no manejo do catéter, faz muita diferença. É uma forma mais rápida e prática de você conduzir toda a gerência, né, toda a condução, tanto no uso quanto no desfecho do catéter. E para o paciente isso é muito benéfico, né? Sem dúvida. A gente falou em outro episódio do outro podcast sobre planejamento do acesso vascular, assistam lá. Doutora Vilani, você como cirurgiã vascular, você percebe essa escassez da rede venosa durante o tratamento do paciente quando não há um bom gerenciamento, planejamento desse acesso? Sim, eu estava pensando aqui, né, o time de terapia infusional, o time de catéter, o time de PICC, né, como se chama, você não percebe a necessidade até ter um, né? Uhum. Então, aí depois você fala, nossa, como é que não tinha, né? E você vê que melhora muito a qualidade. O que hoje já vejo muito menos, mas era uma coisa que, não especificamente em oncologia, mas que eu via muito, como cirurgia pediátrica, que a gente pega aqueles bebês na neonatologia, que passavam por aqueles processos de dissecção, você chegava às vezes numa situação em que o paciente ele chegava no esgotamento vascular, né? E na oncologia isso pode acontecer, porque a gente sabe que além das drogas serem bastante inflamatórias, bastante reativas ao endotélio vascular, e isso pode causar trombose. Por mais que a gente consiga recuperar uma trombose, a gente recupera em 6 meses. Então a gente vai ter um tempo de recuperação desse vaso muito grande. Ele pode chegar ao esgotamento vascular durante o seu tratamento. Sim. E tem pacientes que tratam oncologia há 10 anos, né? Sim. Porque às vezes o tumor volta, e às vezes aquele tumor insidioso que
ele nem melhora muito, mas também não piora muito, e o paciente faz um tratamento muito crônico, o planejamento tem que ser o ponto, não principal, né? Porque o principal é o tratamento em si dele, mas é um ponto primordial. Esse paciente tem que chegar no seu planejamento para que não se esgote. O pensamento que tinha antigamente era assim, a gente passa por um acesso de mais longa permanência quando a gente esgota o periférico. E tem que ser o contrário, você faz o mais permanente para preservar o periférico. Lembrar que a via periférica, ela é a via de emergência, a via em que ele vai chegar no hospital que as pessoas precisam pegar, que você consegue colher um exame rápido, consegue fazer uma infusão rápida, no paciente que está adentrando a um hospital numa situação de mais emergência. Então, hoje o pensamento é diferente, né? Hoje a gente tem que preservar o periférico e não esgotar ele até ir para um central. Sim. E o PIC entra nessa categoria de acessos centrais, né? Então, para preservar o periférico, você faz um periférico de longa permanência. Sem dúvida. Bia, você como educadora, a educação está intrínseco em você. Você acredita que o time de catéteres tem esse papel também de educar e minimizar os riscos de um acesso vascular, assim, estando próximo da equipe? Com certeza. Eles são multiplicadores, né? Eles multiplicam o conhecimento, os cuidados por todo o hospital. E multidisciplinar, eu vejo também, né? Tanto para a equipe de enfermagem que está lá na ponta, que é um uso recorrente, diário, para aqueles que também vão fazer coleta, para coisas mais específicas, como num transplante também, né? O enfermeiro tem uma atuação muito forte junto ao médico na utilização de um PIC nesse momento. A patência do catéter, ela tem que estar impecável. Sim. Então, eles serem multiplicadores, eles serem pessoas que reforcem toda essa educação dentro do hospital, faz muita diferença. Porque daí, realmente, o paciente oncológico, ele precisa de um catéter seguro para que seja utilizado durante todo o tratamento. Quando a gente está usando um catéter que daí perde aquela situação assim, perdeu o catéter, e às vezes não tem outra possibilidade, eu já passei plantão, que o paciente perdeu o acesso e a gente não conseguiu achar outro, e não conseguia essa cirurgião, não tinha PIC no hospital, e ele ficou sem acesso, sem receber a quimioterapia. Sim, o tratamento interrompido, Interrompe, né? e é um problema, né, que é comum de acontecer. Então, o time de catéter faz muita diferença. Isso deve doer na gente, né? Demais. Tem que tocar a gente. Toca, e principalmente o paciente, né? A família. Esse incômodo faz a gente se movimentar e buscar outras. Outra coisa que eu queria também explorar com vocês nós, enquanto profissionais da saúde, focando em acessos vasculares, a gente deve buscar o objetivo de ter um acesso vascular, programar ele e mantê-lo todo o tempo em que o paciente oncológico está em tratamento? Isso é primordial, né? Esse seria o mundo ideal, né? Um acesso para todo o tratamento. A gente sabe que às vezes não é bem a realidade. Às vezes você inicia com acesso de curta permanência, porque o paciente chegou, você ainda está naquele processo de investigação dele, mas o planejamento, assim, que você finda um diagnóstico e um tratamento, né? Você fala, eu tenho certeza que agora o diagnóstico é esse e o tratamento será esse. O seu planejamento é para que o que você coloque nesse paciente dure até o final. Esse tem que ser o nosso objetivo. Perfeito. Ainda que a gente caia no caminho, tropece, dá errado, mas o objetivo tem que ser esse. Cada tropeço a gente aprende. E aí tem que ser aquele processo, né? Que inicia no implante, e aí todo o processo de manutenção, que eu acho que o time de acesso vascular, ele é importante, porque às vezes você tem um pensamento de que o time de acesso é o time que vai implantar o catéter. Na verdade, isso é o menor. Ele vai cuidar, ele vai tirar dados, ele vai treinar a equipe para que aquilo permaneça até o final do tratamento. E você consiga gerenciar os dados e ver onde estão seus problemas. A gente está perdendo o catéter, onde, por quê, o que a gente está tendo, é obstrução, é trombose, é infecção. O que eu posso fazer de diferente? O dado, em verdade, ele serve como um medidor para as ações que você tem que fazer em cima. Né? A importância de gerenciamento de dados não é, que legal, eu sei que eu tenho tanta infecção. Tá, mas por que a gente está tendo infecção? Não é só para saber que você tem, né? Eu estou perdendo o catéter. Por quê? Qual é a perda? É obstrução? Então lá, a gente está tendo problema na manutenção desse catéter, a gente não está lavando esse catéter direito, a gente está pondo uma medicação atrás da outra e não lavando entre elas, né? Qual é o processo que está
gerenciando os problemas. E aí a gente consegue agir em cima do que está afetando mais. Às vezes um monte de coisa está afetando junto. Então a gente vai assim, o que está afetando mais? Vamos lá, vamos em um. Tirou esse, agora vamos para o outro, né? E às vezes tentar fazer um pouco de cada para melhorar. E o time ajuda a ter essa visão, né? Sim, sim. Super. Igual quando tem enfermeiro exclusivo, que ele só passa catéter. Não é bem assim. Mas ele faz muito mais, né? O Camila ele falou. Ô, Bia, a enfermagem tem um protagonismo muito forte na manutenção do catéter, né? A enfermagem está manipulando todos os dias. E a gente precisa despertar esse cuidado, esse olhar para... O meu papel faz a diferença nesse tratamento. É um protagonismo muito forte que a enfermagem tem com o PIC, né? Desde ela também ser um possível insertor deste catéter, como também no cuidado diário disso. E o cuidado tem que ser diário, né? Mesmo quando o paciente vai embora, a enfermagem tem um papel extremamente importante de educar o paciente e o familiar, de fazer ele entender da importância de manter aquele catéter seguro, voltar, né, semanalmente para fazer toda essa manutenção e o cuidado da manutenção, né, de fazer ele com seringa adequada, de forma adequada, fixado adequadamente. Então, isso tudo por isso que o time faz muita diferença, porque geralmente tem mais conhecimento, né, tem mais embasamento para multiplicar isso daí. E aí vem muito o que a Vilani falou, acho que vincular indicadores, os dados que você coleta disso, né, de quantos catéteres que teve uma vida completa de tratamento, quanto que foi a assertividade na primeira punção, a enfermagem tem um protagonismo muito bom. A gente tem que olhar os indicadores como nosso ponto de melhoria, né, como uma escada para a gente sempre melhorar. E não olhar o indicador como um bicho-papão ali, um vilão que nos assombra. Ele é um ponto de melhoria, a gente precisa disso. Eu queria também trazer à luz da nossa discussão, olhando para o paciente oncológico, ele se difere muito de outras patologias, muitas vezes que o paciente vai para o hospital, resolve, faz uma cirurgia intervencionista e vai para a recuperação. O paciente oncológico transita por alguns mundos, como intra-hospitalar, ambulatorial, domiciliar, ele vive esses períodos, né, em que o catéter acompanha ele. E aí o PIC é um catéter que acompanha muito bem esses cenários, que transita por todos eles. E a gente falou um pouco aqui sobre indicadores, sobre trazer a família, o cuidador, o paciente para seu próprio autocuidado. O que a gente pode esperar, doutora Vilani, assim, de resultados quando a gente traz o paciente para esse cuidado com o catéter dele mesmo? Eu acho importantíssimo, porque às vezes a gente consegue, em um ambiente, que a gente fala um ambiente controlado, né? A gente consegue monitorar. A gente consegue monitorar a enfermagem da enfermaria, do centro cirúrgico, do ambulatório, mas esse paciente ele vai passar pela endoscopia, pela radiologia, e esse ambiente, às vezes, que pode ser até externo, a gente não consegue controlar. E o paciente é o único controlador em todos os locais. Se conseguir com que ele entenda a importância, orientar ele o que é certo nisso, ele vai ser o guardião daquele catéter. Ele tem que entender a importância que aquele catéter tem, que aquilo vai trazer não só o conforto, mas aquilo vai trazer o benefício do tratamento dele, e que uma falha naquilo vai trazer complicações. Então, quando você tem a consciência da importância daquilo, o paciente é o único que vai transitar em todos e ele é o maior interessado, né? A gente é o interessado secundário, né? A gente não quer que aconteça nenhum problema, mas o interessado é o paciente. É o que eu falo às vezes também, que tem indicação desse catéter, um gosta de um catéter, outro gosta do catéter. Eu falo, o catéter pertence ao paciente. Ele não pertence à equipe, ele não pertence ao hospital, ele não pertence, então tem que ser o mais confortável e melhor para ele. Então ele tem que se sentir pertencido. Aquilo é dele, aquilo é responsabilidade dele também. E às vezes acho que falta um pouco da gente trazer essa interação. Quando é um adulto, a gente... ele mesmo pode ser o vigia. Quando é um idoso ou uma criança, a gente tem o cuidador, que pode ser a pessoa que vai cuidar daquilo e tem que saber da importância, né? Porque às vezes, isso é um catéter. A pessoa às vezes não tem
a noção do quanto aquilo é importante e o quanto aquilo é arriscado. Sim. Né? A gente só tem a ganhar, né, Bia? Quando a gente Sim. envolve, empodera o paciente, coloca a experiência do paciente no centro, né, desse círculo. E hoje a gente já consegue ver relatos de pacientes, né? Hoje a internet é absurdo como dissemina, né, as informações. Hoje a gente já vê muito isso, né? De pacientes dando relato na internet falando, olha, fui um usuário de PIC, os benefícios. Acho que a Vilani deve até ter mais relato hoje do que eu, que ela está ali ainda em campo mesmo. E é muito bacana ver isso, né? Esse bem-estar que propicia para o paciente, dessa segurança de não... Para a criança também eu acho muito legal, porque a Vilani que trabalha com criança... A criança, às vezes, ela tem o entendimento de que ela está indo para o hospital levar uma picada, né? Sim. E quando ela tem um catéter ali, seguro, imagina o conforto que não é, né? Isso faz total diferença. Você deve ver bastante coisa, né? Sem dúvida. Nossa, imagina, a gente muitas vezes negligencia essa experiência do paciente. A gente precisa colocar isso em pauta, né? Trazer à luz a importância da gente causar o menor impacto possível, como você mencionou na criança. Imagina, cada punção é cada trauma, mas ainda assim, de novo, eu trago uma fala que eu disse no outro podcast, sobretudo no paciente oncológico, que é imunossuprimido e tem todos esses problemas. Bia, eu queria perguntar para você, na vida útil do catéter, quando a gente inserir um PIC e, novamente, esse catéter vai ficar por um longo tempo na instituição, no paciente, desculpa. Como é que você vê essa sinergia entre a medicina e a enfermagem para manter esse catéter, para ter a boa indicação e a gente tirar lá no último dia de tratamento, como foi previsto? A manutenção, ela é um pilar que é muito forte para a enfermagem, né? E é muito legal quando tem uma boa relação pela confiança gerada de ambos os lados, porque por mais que a gente manuseie muito mais, mas os médicos respaldam a gente em todas essas ações e nos acompanham nisso, então caminhamos juntos ali. E o entendimento dos dois lados de como cuidar, de fortalecer isso para o paciente, para a equipe, de lavar a mão para tocar no catéter, de saber lavar um catéter, de saber realmente a importância de fiz uma coleta de sangue, como que eu devo fazer a lavagem desse catéter, porque o médico também manuseia o catéter, ele tem esse acesso. Faz com que a vida do catéter ela seja muito cumpra o objetivo dela, né, que é até o final do tratamento. Então, por isso que essa interação, todo o tempo a gente está falando isso, né, da interação das equipes, ela é muito importante, porque se estabelece uma relação de confiança. Se estabelece uma relação de confiança de ter a certeza que se a gente passar um catéter, a Vilani que hoje passa muito catéter, se ela tiver uma enfermagem que sabe como cuidar bem, ela se sente segura. Sim. Né? Não há nem a necessidade de a gente ligar e falar, olha, doutora, você precisa prescrever um fibrinolítico porque o meu catéter obstruiu. Né? Então, acho que tanto no sentido da interatividade dos dois, da confiança e da segurança, eu acho que faz muita diferença. Como é que você vê essa conexão hoje, doutora, para o gerenciamento desse acesso vascular das duas especialidades? Tanto eu acho bastante importante, ainda que a gente saiba que não exista em todos os locais, mas é importante para não atrasar a indicação. Isso é muito importante, que eu acho que o que a gente tem de pior ainda hoje na falha dessa conexão é o atraso de indicação. Você reagir, você ficar reagindo. Então, se você tiver essa interação, a gente não está falando só uma interação de manutenção, uma interação de resolver complicações, mas de a gente ter o diagnóstico e falar, legal, teve diagnóstico, tem o pessoal ali que planeja esse catéter, vamos já começar agora. Então, essa interação é bastante importante. E, por outro lado, a equipe de enfermagem sinalizar qualquer problema. O catéter não está refluindo, o catéter não está bom, o paciente está com edema, vamos pedir um exame ver se está com trombose. Então, assim, o tempo inteiro isso tem que estar, qualquer sinal... Energia, uma ponte, né? Ele tem que ter uma ponte de interação. Isso é bastante importante para o segmento do tratamento e para o paciente, obviamente. Perfeito, que bom.
Meninas, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Queria agradecer a doutora Vilani. Obrigada. A sua participação aqui conosco. Bia, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, finalizamos então mais um podcast. Acessem nossa landing page para conhecer outros conteúdos relevantes e nos vemos na próxima. Até lá.